Sejam bem-vindos a mais um vídeo do livro Rápido, Devagar, Duas Formas de Pensar. E esse é o vídeo que fala do capítulo 36, que tem como título A Vida como uma Narrativa. Antes de continuar, espero que vocês estejam gostando do conteúdo e que possam compartilhar aí com pessoas interessadas. Então, se você está gostando, se você está curtindo, comenta, coloca aqui o que você gostaria de saber, ou quais são suas percepções. Eu vou tentar responder a todo mundo aqui nos comentários ou o que vocês colocarem para a gente poder interagir, tirar possíveis dúvidas ou enriquecer a nossa conversa, que eu acho que esse é o maior objetivo, a gente compartilhar e trocar algumas informações. Esse capítulo ele fala sobre uma experiência que ele teve quando ele foi assistir, uma das vezes que ele foi assistir, a ópera La Traviata. A ópera La Traviata é uma ópera que conta uma história que, além de ser reconhecida pelas belíssimas canções, pela qualidade musical, conta uma história que é a história de um jovem aristocrata que se apaixona por Violeta, que é uma jovem cortesã, e que essa paixão é uma paixão arrebatadora, mas que tem ali aquele empecilho clássico, da diferença de classes, e que o pai desse jovem aristocrata, ele convence a Violeta a abrir mão do amor pela honra da família. Isso é uma história antiga que passa lá atrás e que não era bem visto, então o pai convence que o melhor a ser feito é que a Violeta abrisse mão desse amor para poder preservar a honra e o nome da família do jovem aristocrata. Então a Violeta, num ato, vamos chamar de heróico, ou bravo, ou destemido, ela consegue realmente abrir mão desse amor pensando num bem maior ou no benefício para esse jovem que ela era apaixonada. E o que acontece é que ela finge rejeitar então esse homem que ela ama para poder preservar a imagem dele e atender ao pedido do pai desse jovem. Só que pouco tempo depois que ela passa por essa situação e ela se afasta, ela é acometida, ela identifica que ela está com tuberculose. E na época em que passa essa história, tuberculose ainda era uma das doenças muito letais que tinha naquele período. E ela começa a definhar e a piorar a ponto de encaminhar para a sua morte. E o jovem aristocrata, o amor da vida dela, ele é avisado sobre isso. E aí toda a trama da ópera acontece com esses duetos e essas canções, onde ele tenta buscar e chegar até ela a tempo, e ele consegue. Ele chega até Violeta e quando ele chega, 10 minutos depois, ela morre. Só que toda a emoção disso acontece aí, grande parte, nesses 10 minutos, onde fica aquela tensão em quem está assistindo, se ele vai chegar, se ele não vai chegar, se vai dar tempo, como que vai ser o final da história. E ele acaba chegando e isso leva aquele auge, aquele ápice da história, onde todo mundo gosta do final e do desfecho. Por que isso acontece? Por que essa relação, como a gente fala, do tempo e da sensação de prazer, de dor, de emoções, qual é a relação direta que tem entre isso? Uma história, ela normalmente, não vou dizer normalmente, eu posso afirmar que sempre, ela é mais sobre eventos significativos e memoráveis do que sobre a passagem do tempo. Então, pegando essa história do La Traviata como referência, ninguém se importa muito em saber se a Violeta tinha 27 ou 28 anos, se ela teve um ano a mais, se isso fazia algum impacto na história, o que aconteceu ali de quanto tempo, se o amado dela chegou e ficou 1 hora ou só 10 minutos, não é isso que impacta, o desfecho, o conseguir chegar a tempo, isso que dá o grande ápice da história. E o eu recordativo, que eu trouxe no último vídeo, ele funciona bem dessa forma. Ele negligencia a duração ou o tempo e ele guarda somente os momentos mais memoráveis, sejam eles positivos ou eles negativos. Então, o fim, muitas vezes, ele define o caráter da história, seja para o positivo ou para o negativo. E ele compõe essas histórias para o nosso cérebro guardar como referências futuras, para que a gente possa saber se essa situação me atrai, não me atrai, se eu gosto, se eu me aproximo, se eu não gosto, se eu me afasto.
Então, o tempo, ele não é o maior determinante, mas sim a qualidade ou as memórias, os momentos memoráveis que se vivencia, são aqueles que ficam mais marcantes para a gente. E é isso que define a vivência, a nossa experiência com a história. Se ela durou só um dia ou se ela durou 10 dias, talvez não vai ser esse o maior definidor, né, da sua relação com aquela história. E muitas vezes a gente percebe, e isso é trazido também no livro, que às vezes se importar com as pessoas, né, tem mais a ver, né, em muitos momentos, com a qualidade da história que se constrói com aquela pessoa, com a qualidade do final da história daquela pessoa, do que necessariamente com os sentimentos. A gente não está tão ligado, às vezes, o quanto a pessoa se sente, ou como ela, né, quais as emoções ela tem com aquele contexto, mas a gente quer que o desfecho, que os momentos memoráveis sejam os momentos, né, que aparecem, senão a gente acha que é uma história sem valor, né, que uma história morna, uma história onde a gente não considera que merece ser vivida ou ser compartilhada. E é interessante porque quando a gente olha para o turismo, ele trabalha exatamente com isso. O turismo, as férias, todo esse mercado que a gente tem aí de viagens, ele não quer necessariamente trazer a relação de dias, de tempo, mas ele quer, o turismo ele serve para construir momentos memoráveis que vão ficar guardados na sua cabeça. Então, hoje, mais do que nunca, eu acho que as pessoas valorizam muito as viagens, né, as experiências, tanto que tem muita gente que abre mão de ter um carro ou de ter uma casa própria, porque prefere investir o seu dinheiro, o seu salário em experiências de viagem, porque vai guardar essas experiências como algo que vai enriquecer a sua experiência de vida. E enquanto ter um bem material como carro, uma casa, né, ou computadores, enfim, essas coisas, acabam não tendo tanto peso para as pessoas hoje como tinham em algum tempo atrás. Isso justifica também esse frenesi por registros, ou seja, o porquê que as pessoas tanto querem tirar fotos de tudo. Claro que, né, hoje existe o peso das redes sociais, onde as pessoas às vezes querem mostrar uma realidade que nem é tão boa assim, ou seja, elas postam imagens ou vídeos ou experiências que simulam um pouco ou que pegam só esse pequeno trecho que mostra uma experiência memorável no meio de uma situação gigantesca onde muita coisa não deu certo ou que não valeu a pena. Ou de um monte de apertos ou não ter condições financeiras para custear tudo aquilo. Mas precisam, nem que seja de uma forma falsa, fazer aparecer o que ela está vivendo uma vida memorável por conta desses momentos e não por conta da duração. Mas o registro fotográfico ele vem muito nesse sentido. Ele não necessariamente ele quer vivenciar. Quando a gente começa a tirar muita foto ou registrar muita coisa, né, numa viagem, não necessariamente quer dizer que eu estou querendo vivenciar aquilo, mas eu estou querendo guardar na memória ou reforçar a minha memória algo que vai me poder fazer projetar no futuro aquela sensação de bem-estar daquele momento. Por isso é importante a gente ter registros fotográficos, a gente tirar boas fotos ou ter bons profissionais registrando seus momentos para que você possa ter de mais fácil acesso essa memória de um momento que foi prazeroso e um momento que foi algo que você quer reviver com o máximo de detalhes possível.